Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário das Comunidades e agradeço a presença aqui. Bom, eu não vou colocar as mesmas questões que o PSD já colocou, que são as questões que os nossos imigrantes e funcionários da rede consular a si próprios se colocam todos os dias. Pelo respeito que me merece o tempo do Sr. Ministro, do Secretário de Estado e dos meus colegas, não irei pôr as questões com outro nome para... Agora, isso sim, acho que dentro do espírito de colaboração que o Sr. Deputado Malauda Abreu falou há bocado e que também é aqui o nosso, queria deixar duas reflexões, basicamente, ou uma dividida em duas. Às questões do PSD, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado responderam como podiam. E responderam como podiam por uma razão básica. Com a dotação que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem, aliás, na tradição de dezenas de anos que os ministérios que tutelam as funções de soberania, o orçamento miserável que têm, muito pouco podem fazer. E isto é, historicamente, não é este caso. Portanto, esta é a primeira questão. Mas, essa dotação nem chega para os serviços normais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da sua rede diplomática e sua rede consular. Portanto, não se pode estar a pedir impossíveis. Esta é uma questão. A segunda, e é mais importante, é de que a integração das comunidades no Ministério dos Negócios Estrangeiros não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. E não faz a vários títulos. Como é que poderá fazer sentido colocar sobre os ombros do Ministério dos Negócios Estrangeiros um terço da população portuguesa e as suas necessidades? Nós temos 5 milhões de imigrantes. Mais coisa, menos coisa. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não pode ser uma gigantesca loja do cidadão, que no fundo é o que se lhe pede, colocando as comunidades dentro do âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros é uma instituição com 3 séculos e meio. A sua basicamente começa com Dom João IV, é refundido no tempo de Dom João V e assume o seu perfil definitivo em 1822. Tem os seus ritos, tem a sua maneira de funcionar, é uma instituição secular e de repente altera-se completamente. Isto vai desequilibrar, só pode desequilibrar, ou seja, não poderá fazer aquilo para que realmente nasceu, que é uma política, a política estrangeira, a política dos negócios estrangeiros do país, a política portuguesa, mas vai simultaneamente também prestar serviços sempre insuficientes às comunidades. E por isso o meu partido tem no seu programa, desde sempre, e atento que é fundamental isso, distinguir ou haver um Ministério das Comunidades e outro nos negócios estrangeiros, ou pelo menos retirar as comunidades nos negócios estrangeiros. O Ministério dos Negócios Estrangeiros é fundamental, não pode estar sobrecarregado, com funções para as quais não nasceu nem consegue adequar-se. E qual é a razão da integração de fundo? Tem razões históricas. A rede consular nasce para prestar serviços, entre outras coisas, a portugueses que estejam em determinado momento ou estrangeiros que queiram vir a Portugal. Agora, isso fazia sentido antes dos anos 60. Nos anos 60, quando começa a grande vaga de imigração, acabou por se tentar fazer com que a rede consular desse respostas a uma quantidade gigantesca de necessidades para a qual não estava preparada. Portanto, nós temos que distinguir as razões, temos que perceber o que é que aconteceu, porque é que aconteceu, e temos que ter a coragem, de tomar decisões sem as quais podemos trocar picardias de um lado para o outro, mais isto, mais aquilo, mais um... Podemos, de facto, pode ser necessário, e será necessário seguramente para dar resposta às nossas necessidades de representação externa, a rede consular e a rede diplomática ser alargada,
Agora, não podemos juntar as duas coisas, isto na opinião do meu partido. Isto não tem resposta, o Sr. Ministro poderá, se assim o entender, tecer algumas considerações sobre isto, ou o Sr. Secretário de Estado, mas isto era um contributo que aqui queríamos deixar, basicamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é evidente e far-me à justiça de acreditar nisso, que eu tenho a perfeita noção da importância das nossas comunidades como vetor fundamental da nossa política externa. Mas para isso tem que ter, as nossas comunidades têm que ter um sentido de corpo, têm que sentir que pertencem a um país, têm que sentir, porque só assim é que poderão ser esse vetor. Porque se tem passado ao longo de dezenas de anos, e ao longo dos últimos anos, e agora dos 6 anos, o que se passa é que só temos queixas, só temos lamentações. Não sentem-se abandonados, não sentem parte da comunidade nacional. Para serem um vetor fundamental na nossa política externa, têm que sentir parte da comunidade nacional. E a pergunta é esta, Sr. Ministro, considera que finalmente as medidas que o seu Governo vai tomar são suficientes para dar um sentido de corpo às nossas comunidades espalhadas pelo mundo, para que possam ser então finalmente um vetor importante na nossa política externa? Muito obrigado, Sr. Presidente.